É chegada a hora de falarmos sobre as melhores leituras de 2024. Como esse ano foi recheado de leituras muito diferentes uma das outras, eu confesso que eu lutei um pouquinho, mas quis me manter nos 10 títulos no máximo. Tem uma menção honrosa e eu já adianto para vocês que eu não consegui fazer um top 10 no sentido do 10º lugar para o primeiro, mas eu fiz um top 3 que eu acho que já foi muita coisa. Vamos falar então dessas leituras. Quero começar com o que foi uma grande surpresa para mim, que foi o Intermezzo, da Sally Rooney. A gente tem um vlog de leitura para esse livro aqui, o link vai estar na descrição. E eu acho que o que eu posso dizer sobre esse livro é que ele me fez sentir muitas coisas. Eu já li outros livros da Sally Rooney, eu não gostei, né? Eu li O Belo Mundo Onde Você Está. E eu fui pra ver o que ia acontecer nesse livro, porque eu vi uma resenha no YouTube gringo que eu acompanho, que me atraiu muito, muito, muito. Eu fiquei muito curiosa para entender como que a autora ia abordar esses temas. E foi um livro que me sensibilizou muito. Nós temos aqui dois irmãos que acabam de passar ali pelo luto da morte do pai deles. Eles têm 10 anos de diferença, se eu não me engano. O mais novo é um enxadrista e o mais velho é um advogado. E aqui a gente vai acompanhar as formas diferentes deles de lidarem com esse luto, a forma com que eles lidam com a própria relação ali de um com o outro e também os relacionamentos amorosos que vão entrar. E eu achei que foi um livro que ele traz de uma forma tão profunda as coisas aqui que eu realmente não estava esperando. É um livro que volta e meia eu me pego pensando nele, nas coisas que aconteceram. E dos contemporâneos que eu tenho lido, ele realmente se destacou. Avançando, tem um outro livro aqui que eu achei até curioso ele ter ficado junto com o outro, que eu acho que eles falam de formas diferentes do mesmo tema, que é As Brasas, do Sandor Márai. Eu tenho um vídeo aqui que eu não faço uma resenha do livro, mas eu abordo alguns temas, né, que tem nesse livro. Nós temos dois amigos, dois homens que são amigos e que estão se reencontrando depois de mais de 40 anos, a partir de uma situação que aconteceu ali, que ficou um ponto de interrogação, o que era a intenção de um deles, o que ele estava querendo fazer com isso. O outro amigo, então, vendo, né, essa situação, fica criando 1 milhão de cenários do porquê que o outro se comportou dessa forma. O que teoricamente teria se comportado de uma forma não adequada vai embora e volta depois então desses 40 anos e eles vão ter uma conversa. Não é bem uma conversa, é um monólogo por parte daquele amigo que ficou. E é muito interessante porque esse livro ele traz uma perspectiva do que é a verdade para cada pessoa que está inserida numa mesma situação. E as brasas aqui é a brasa do rancor, da raiva, da angústia, tudo isso que eles mantiveram aceso ao longo de todos esses anos para que nesse momento fatídico final eles se encontrassem e tivessem as suas respostas ou não. Livro incrível. E como eu comentei sobre esse aspecto da perspectiva sobre a verdade, a gente vai ter o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu amei de paixão esse livro. Eu acho que o Bentinho, ele precisava ali, gente, de uma terapia, de um remedinho, talvez, porque eu considero, sim, que Capitu não traiu, mas é um livro que ele vai muito além disso, e eu gosto de como que o Machado traz aqui esse tom muito dúbio da narrativa. Ele deixa, assim, para conclusão do leitor dessa possível traição ou não, mas é um livro que ele aborda isso de uma forma tão sutil e que você se vê colocando ali, né, argumentos de um lado e de outro e você não sabe em que pé que você fica dessa história. É um livro sensacional. Eu gosto muito também do começo do livro, que o nosso narrador, que é o Dom Casmurro, ele fala que ele é chamado de Dom Casmurro e ele convida que o leitor ele não pesquise o termo, ele dá a sua própria explicação.
Então é muito interessante de como que esse narrador vai enrolando a gente, vai ludibriando a gente, fazendo com que você confie nele. É uma narrativa em primeira pessoa, então obviamente não é um ponto de vista confiável, mas livro incrível que eu vejo que tem sim relações com As Brasas. Um livro que eu me vi chorando, gente, copiosamente no final foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. E é curioso porque eu li esse ano também O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E na hora de eu separar o livro aqui para fazer esse top 10, eu não titubeei, porque esse livro com certeza ele se destacou para mim. Eu acho que O Morro dos Ventos Uivantes eu tive uma leitura muito compulsiva, assim, eu fiquei realmente muito entretida, mas de me emocionar, de me fazer refletir, de me conectar com o livro foi o Jane Eyre. Nesse livro aqui a gente vai ter uma história de formação da Jane, que ela perde os pais, né? Ela é criada daí por uma tia, na verdade pela esposa, né, de um tio que a maltrata. Tem muito uma história aí, né, da Cinderela, digamos assim, dela ser maltratada pelos outros que estão ali com ela. Ela vai para um internato e nesse internato ela conhece a pobreza, mas ela conhece também uma grande amiga dela que vai mostrar para ela o que é o amor, o que é a compaixão. Ela então vai virar em um determinado momento do livro uma governanta, não é bem uma governanta, né, uma preceptora. E ela vai para uma casa e nessa casa ela vai conhecer um outro estilo de vida, ela vai se deparar com outros sentimentos e ela vai ter uma série de intempéries na sua vida. E eu gosto principalmente desse livro aqui porque a personagem, apesar dela ser boa em diversos momentos, você vê que ela é orgulhosa, você vê que em muitos momentos ela não baixa a cabeça, em muitos momentos ela toma a decisão baseada realmente no orgulho dela. Eu acho que isso é muito importante porque não é aquela personagem, aquela heroína, né, que ela é irrefutável, que ela é perfeita, que ela não comete nenhum erro. E aqui eu vejo que é muito pelo contrário, sabe? É um personagem que é muito humanizado pela autora. Incrível, uma leitura super fluida, apesar de ser um livro grande, eu fui 100% arrebatada por essa história. Vou comentar do livro que eu não tenho fisicamente ainda, quero ter porque eu vou querer relê-lo, que é O Estrangeiro, do Camus. E eu achei muito engraçado porque eu fiz um vídeo para essa leitura e a thumb, né, o título do vídeo ficou, será que é a melhor leitura de 2024. Ele não tá no top 3, mas é uma leitura que realmente foi... Na hora que eu estava lendo, eu sabia que seria uma das minhas melhores leituras do ano. A gente vai se deparar com um personagem que nos conta que ele recebeu a notícia da morte da mãe dele e muito se discute, né, ao longo de todo o livro, a impessoalidade com que ele lida com as coisas. Parece que ele não sente, parece que ele não tem empatia. E esse livro ele me pegou em um aspecto de como a sociedade lida com o que é diferente. Eu me vi em determinados momentos nesse personagem por eu não sentir, eu não me comportar também, né, pessoalmente, como a sociedade espera. E esse livro, ele me escancarou, assim, como que a sociedade lida com isso, como as pessoas são julgadas com base naquilo que é considerado a norma e não necessariamente que seja errado. Então, ele não vai sentir apatia pela morte da mãe dele, ele não vai sentir o luto. E a gente tem toda a construção social com base do que é esperado de uma pessoa que sofre quando perde um ente querido e ele não se comporta diante dessa norma e ele é julgado por conta disso. Então foi um livro que eu me peguei muitas vezes refletindo sobre o aspecto social mesmo, de como que a gente marginaliza aqueles que não se comportam da forma com que a gente espera. É um livro incrível, recomendo muito a leitura dele. E daí, gente, teve uma leitura que eu fiz de um desafio de 5 livros em 5 dias, que se tornaram 7 livros em 6 dias. Eu não li nessa edição aqui, que é do Essencial do Kafka, eu li pela edição da Antofágica, mas tem nessa edição aqui, que é a Metamorfose. Eu depois passei as minhas notas pra cá. E, gente, foi o meu primeiro Kafka, eu fiquei 100% assim, entregue. É um autor que eu quero ler
tudo que ele já escreveu ao longo de sua vida. Eu quero muito ter os diários dele também, que eu acho que eu vou gostar. Eu gosto da forma com que ele pensa, a forma com que ele reflete. E para mim a Metamorfose ela é uma grande alegoria de tantas outras relações que a gente pode pensar, tantas outras dinâmicas, né? A gente vai ter aqui a tradicional história, né, do Gregor Samsa que acorda metamorfoseado em um inseto. E para mim o genial desse livro ele não se limita, né? Ele não se prende ao aspecto do Gregor Samsa ter acordado metamorfoseado em um inseto. Não é esse aspecto do fantástico, do grotesco que vai ser o principal ponto do livro, e sim como as relações mudam a partir disso. E o que me destrói assim, em pedacinhos é como o Gregor Samsa ele vai achar desculpas e justificativas para como as pessoas agem em relação a ele quando as pessoas estão sendo monstruosas. Livraço, gente, é um livro curto, mas que vale o investimento de tempo, um aspecto de você refletir sobre aquilo que o livro acaba trazendo à tona do que é o ser humano, o que é o comportamento em grupo, o que é o comportamento social, o que são as relações interpessoais. Sensacional. E um livro daí que ele vai dividir opiniões na internet e entre os leitores é O Apanhador no Campo de Centeio. Aqui muita gente vai encontrar um personagem que é chato, que é repetitivo, que é mal-humorado, que é reclamão. E o Holden, ele é tudo isso. Mas quando eu comecei a ler esse livro, eu logo de cara notei uma grande melancolia nesse personagem. E de fato, ele tá passando aqui por um processo de luto, porque ele perdeu uma pessoa muito próxima dele. E é incrível a forma com que ele busca resposta, ele busca aconchego em outras pessoas, ele busca amparo. E ele passa aqui, né, ele é expulso da escola porque ele teve as notas baixas. Em vez de ele ir para casa dos pais, ele passa, se não me engano, 3 noites em Nova York, andando a esmo, tentando se encontrar com pessoas, tentando buscar respostas das pessoas, e ele não encontrando isso em nenhum momento. E é um livro incrível, gente, para mostrar a melancolia juvenil. Acho que o autor que faz um ótimo trabalho. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele. E daí nós entramos no top 3, que esse sim eu consegui fazer um ranking. Vou começar então pelo terceiro lugar, que é o Otelo. Gente, esse livro ele foi lido e relido neste mesmo ano. Na primeira leitura eu achei ele just ok, não achei ele sensacional. Mas na releitura, gente, tanto que eu estou relendo e lendo algumas outras peças do Shakespeare, nada despancou ainda o Otelo para mim. Eu gosto muito das entrelinhas que tem nesse livro aqui, do aspecto do racial que o Shakespeare coloca aqui nas diferenças dos tratamentos, do ciúme, da manipulação, da vingança, da inveja. Nossa, esse livro que é um tratado psicológico do como que as pessoas elas conseguem se mascarar em relação às outras, e como nós somos cegos em relação à intenção dos outros, quando essas intenções dizem respeito aos nossos traumas, aos nossos preconceitos, aos nossos receios. Então aqui a gente tem o Otelo, que ele é levado a entender que a sua esposa o traiu, só que isso só faz sentido, né? Ele só consegue, o Iago só consegue plantar essa semente da discórdia porque diz respeito de um receio, de uma insegurança do próprio Otelo. Um livro sensacional, gente, ele foi literalmente estudado, esse livro, eu amei muito essa leitura. E um livro que não tem como não figurar nessa lista aqui, e que eu achei que ele estaria no meu top 1 deste ano, mas não aconteceu, que é Os 100 Anos de Solidão, que foi lido e relido também este ano. E com certeza eu farei outras leituras ao longo dos próximos anos. A Família dos Buendia me arrebataram, eu realmente consegui mergulhar nessa obra, me apaixonar por esses personagens. Aqui a gente acompanha, né, 100 anos de uma família, que é a família dos Buendia, quando eles fundam Macondo e até a derrocada desse mesmo povoado.
essas relações incestuosas, as relações de guerra, e o quão essas pessoas estão isoladas nessa grande família que é os Buendia, mas cada um é um microcosmo totalmente isolado, uma grande ilha, né? Parece que cada personagem é uma ilha realmente distante e vivendo seus próprios medos, receios e angústias, e que muitas vezes os outros estão tão também imersos na sua própria solidão que não conseguem olhar para o lado. Livraço, gente. Eu fiquei completamente apaixonada pela escrita do Gabo, foi o meu primeiro Gabo. E é um livro que me ensinou muito também, porque quando eu fui ler pela primeira vez eu não estava curtindo tanto. E comecei a ler daí anotando, escrevendo, realmente fazendo um diálogo com o texto. A leitura mudou significativamente para mim, daí eu recomecei o livro e daí deslanchou e se tornou aí o segundo favorito deste ano de 2024. E o livro que eu acho que todos estão esperando que apareça nessa lista, pelo menos se você tem acompanhado os últimos vídeos do canal, é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro, realmente, na hora que eu li ele, eu sabia que ele ia ser o melhor livro deste ano. Ele foi o melhor livro deste ano muito porque ele fez com que eu me sentisse menos só. Então não é um livro que ele tá aqui só pela qualidade, pela maestria da autora, pela qualidade literária. Sim, eu acho que é um ótimo livro, mas eu acho que todos esses livros, né, eles estão aqui muito mais pela minha experiência de leitura. E esse livro fez com que eu me sentisse menos só, ele fez com que eu me conectasse com a minha criatividade, com o meu processo de escrita, com o meu processo de escrita terapêutica. Ele fez eu me sentir parte de um grupo maior que eu não sabia que eu fazia parte. Muitas coisas que se dizem sobre a saúde mental, né, sobre sofrer com aspectos da saúde mental, a quão sozinho a gente se sente. Eu até comentei um pouco sobre isso naquele vídeo que eu falo sobre o crime da solidão, do Andrew Salomon, que ele fala, né, o quão isolados nós ficamos por conta do nosso adoecimento mental, e a Rosa Monteiro me mostrou aqui que sim, estamos sós, mas fazemos parte de um grupo muito maior e que tem sofrimentos, tem angústias similares, mas que a gente pode fazer sim algo melhor com isso que nos é dado. É um livro maravilhoso. A gente tem um vídeo aqui pro canal que eu fiz, que eu amei fazer. Eu escrevi também um texto para a newsletter baseado em outras coisas que eu não consegui abordar no vídeo. Então, assim, top 1, e é um livro que eu quero reler. Só que eu confesso que eu ainda estou digerindo as coisas que eu li aqui nele, então eu ainda não estou pronta para voltar para essa leitura, porque ao mesmo tempo foi um livro que mexeu muito comigo. Eu tenho certeza que quando eu relê-lo eu trarei mais vídeos e mais reflexões aqui pro canal. E eu queria fazer uma menção honrosa, que foi a releitura do O Deserto dos Tártaros. Ele não entrou no top 10 porque eu considerei livros que eu li este ano. Apesar dos 100 Anos de Solidão e o Otelo terem sido releituras, eles foram lidos e relidos ainda em 2024. O Deserto dos Tártaros não é uma leitura deste ano, mas fica como menção honrosa. A gente tem resenha para esse livro aqui. Eu fiz um vlog de releitura deste livro e eu vou lê-lo novamente agora em janeiro de 2025. É um livro que toda vez que eu preciso ter uma nova perspectiva sobre a vida, sobre os meus problemas, eu sento e me dedico a olhar algumas das minhas anotações, algumas das reflexões que tem neste livro aqui, e que fica também como uma indicação de um ótimo livro para começar 2025 lendo. Quero saber também as leituras favoritas de vocês de 2024, deixem aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço como sempre os membros da Biblioteca Secreta, que particularmente me acompanharam nas leituras tanto de 100 Anos de Solidão quanto de Jane Eyre. A gente tem vídeo lá na área de membros, então caso você assine a área de membros, a partir do nível 2 você tem acesso a todos os materiais que foram produzidos para essas leituras. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.